Metatron, conhecido também como Mitron, é o anjo serafim segundo a tradição judaica. Em algumas tradições é chamado de o anjo supremo, príncipe dos serafins, mediador de Deus e o anjo da morte e da vida. Ele é mencionado em algumas passagens do Talmud, o livro sagrado dos judeus, como escrivão divino. Metatron é uma figura mítica judaica extremamente importante e muito comum em textos pós-bíblicos e ocultistas, que lhe atribuem a uma invenção do Tarot. Como um dos anjos mais importantes na hierarquia celestial, Metatron é um membro de um grupo especial que possui a permissão de olhar para o rosto de Deus, uma honra que a maioria dos anjos não possuem. Na literatura, Metatron é muitas das vezes referido como o príncipe do semblante. Considerado um poderoso ser de luz, o arcanjo Metatron aparece como um enorme ser de cor branca e brilhante. O anjo supremo da morte e da vida é visto como o mestre das crianças mortas prematuramente. Metatron coordena o trabalho de todos os anjos e arcanjos. Ele não se coloca a serviço dos pedidos, mas sim interfere nas ações dos anjos em intercessão aos seres humanos. Não é aconselhado pedir nada a Metatron. Este é um arcanjo que deve apenas agradecer por sua bondade e atos. Além disso, Metatron liga o terreno ao divino. É o senhor dos pesos e medidas. Metatron é o mais exaltado ser das hostes angelicais. Ele rege e administra todas as hierarquias divinas que trabalham na manutenção, na ordem e na evolução da vida celestial e terrena, não somente no nível físico, mas em todas as 10 dimensões existentes no universo. Metatron é o rei dos anjos da hierarquia dos serafins, a mais alta patente angelical. Ele é o anjo maior, o anjo supremo, que governa as forças da criação em benefício de todos os habitantes da Terra. No grego, meta quer dizer ir além, transcender, e tron significa trono. Portanto, seu nome pode indicar além do trono, fazendo referência à sua proximidade com o Criador, que lhe deu a responsabilidade de sustentação do mundo. Metatron, como anjo supremo, é o porta-voz divino e mediador de Deus com a humanidade. Ele reside na energia mais próxima de Deus, ajudando a criar vibrações de amor para assistir o universo. A Metatron é atribuída dos poderes de liderança e abundância, e seus deveres coincidem com os dos outros anjos e arcanjos. Os mitos sobre Metatron são muito confusos e incertos. Existem ao menos 2 versões sobre ele. A primeira das versões indica que ele passou a existir quando Deus criou o mundo, e imediatamente assumiu boa parte de suas responsabilidades. O segundo afirma que ele era originalmente um ser humano chamado Enoque, um homem bondoso e piedoso, que tinha ascendido do céu algumas vezes, e finalmente foi transformado em um anjo de fogo. Alguns livros posteriores adotaram a primeira versão sobre a origem de Metatron. Entretanto, alguns também, mesmo que poucos, adotaram também a segunda versão. Existem ainda alguns escritos antigos que juntaram as 2 versões para que pudessem contar sobre Metatron. Há também 2 versões do nome hebraico de Metatron, uma escrita com 7 letras e outra com 6, faltando a letra hebraica Iod. Os cabalistas explicam que o nome de 6 letras representa o Metatron relacionado com Enoque, enquanto o nome de 7 letras se refere ao Metatron primordial. De qualquer forma, assim como Metatron, a origem de seu nome não é clara. Muitas tentativas foram feitas para explicá-lo, mas todas elas fracassaram, uma vez que a palavra não tem nenhum significado real ou raiz em qualquer idioma conhecido. Alguns pesquisadores acreditam que o nome pode ter sido derivado de meditações e visões particulares. No Talmud, Metatron é mencionado como Yahweh menor, que significa ao pé da letra como um tipo de Deus menor. Entretanto, isso é considerado uma blasfêmia grave para o judaísmo estritamente monoteísta. Mais tarde, alguns autores tentaram resolver o problema, mostrando como as letras hebraicas do nome de um predecessor mítico, o anjo Yahuel, eram as mesmas letras que foram usadas para representar o nome do Senhor, o único Deus segundo os judeus. O anjo Yahuel, posteriormente, foi totalmente identificado como Metatron. Segundo um relato do Talmud, um judeu do século I d.C., Elisha ben Abuyá, recebeu permissão divina para entrar no paraíso e viu Metatron sentado ao lado de Deus, ocupando o mesmo tipo de trono, uma ação que no céu é permitida apenas ao próprio Deus. Elisha, então, disse em alto e bom som: há de fato 2 poderes no céu, julgando ele que Metatron também era um deus.
Diante disso, o anjo recebeu humildemente 60 golpes de bastão de fogo para provar que não era Deus. A lenda continua a explicar que ele fez uma suposição falsa, e isso custou a Elisha sua posição dentro da comunidade judaica. Segundo alguns estudiosos, Deus permitiu que Metatron sentasse ao seu lado do trono como seu escriba. Ele então escreveu as boas ações da nação de Israel. Essa lenda afirma ainda mais algumas das várias funções de Metatron, como escriba divino e também como advogado dos céus, defendendo a nação de Israel na corte celestial. A lenda sobre como Enoque se tornou Metatron conta que Enoque era um professor piedoso, escrivão e líder de seu povo. Ele também era famoso pelo papel que teve na tragédia dos anjos caídos. Vivendo em uma época de grandes pecados, próximo do dilúvio, ele havia visitado o céu mais uma vez. No entanto, o momento era favorável para uma viagem significativa, e então, em uma certa noite, 2 anjos acordaram Enoque e ordenaram que ele se preparasse para uma grande viagem. Os anjos o levaram em suas asas e mostraram a ele todos os céus e seus habitantes, incluindo uma visita ao paraíso e para o lugar de punição e tortura dos pecadores, que curiosamente foi localizado não muito longe do paraíso. Ele observou a atividade do sol e da lua e fez uma visita de consolação para os anjos rebeldes, os Grigori. Após esse passeio, os grandes anjos Gabriel e Miguel o levaram direto para o trono de Deus. Sentado ao lado de Deus, Enoque foi instruído em sabedoria e, usando suas habilidades como escriba, escreveu 366 livros. Quando ele aprendeu tudo, Deus revelou grandes segredos que ainda hoje não foram revelados para a humanidade e que permanecem guardados pelos anjos. Entre eles estão os segredos da criação, quanto tempo o mundo vai sobreviver e o que irá acontecer depois de seu desaparecimento. No final dessas discussões, Enoque retornou à Terra por um tempo limitado, para que pudesse instruir a todos, inclusive seus filhos, sobre tudo o que ele aprendeu. Após 30 dias, os anjos o levaram de volta para o céu. E então a transformação divina aconteceu. Ele recebeu qualidades espirituais e sabedoria. Deus então anexou 36 pares de asas ao seu corpo e deu-lhe 365 olhos, cada um tão brilhante como o sol. Seu corpo se transformou em um fogo celestial. Carne, veias, ossos, cabelo, tudo se metamorfoseou na grande chama. Faíscas emanaram dele, e tempestades, furacões e trovões cercaram sua forma. Os anjos o vestiram com nobres roupas, incluindo uma coroa, e providenciaram o seu trono. Um arauto celestial proclamou que a partir de então o seu nome não seria mais Enoque, e a partir daquele momento ele seria chamado de Metatron, e que todos os anjos deveriam obedecê-lo. Dessa forma, Metatron estaria abaixo somente de Deus na hierarquia celestial. Segundo Gênesis, capítulo 5, versículos 22 ao 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse pequeno trecho sugere que Deus transformou Enoque em Metatron, já que o livro de Gênesis na Bíblia não diz os motivos que levaram Deus a tomar Enoque. Devido ao seu caráter misterioso e a ligação com o livro de Enoque, a figura de Metatron recebeu um forte sincretismo, sendo frequentemente associada ao esoterismo e à mitologia. Sua figura é descrita por adeptos do cristianismo mítico como o mais alto, tendo assim uma altura que varia de 2,5 metros de altura a 4 metros, e a sua enorme quantidade de olhos é necessário para executar sua enorme e vasta tarefa de observar o mundo inteiro, para que possa agir como juiz e cuidar de toda a humanidade. Dessa forma, o anjo é tido como o guardião universal e mantenedor do universo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixem aí nos comentários e até a próxima.